2004. Há 20 anos essas eram as suas opções caso você quisesse um veículo Mercedes-Benz aprimorado pela subsidiária AMG. Dentre eles o CLS. Priorizando a forma em detrimento do conteúdo, o CLS redefiniria o conceito de elegância ao exibir a carroceria de um sedã interpretada pela ótica de um coupé. Talvez inconscientemente, a Mercedes iniciava com o CLS um conceito explorado até hoje por vários fabricantes, mais de 2 décadas depois. Anunciado pela Mercedes como pioneiro, o fato é que o CLS não foi o primeiro coupé de 4 portas, que a essa altura já existiam há 40 anos. Mas também é um fato que sua execução despertou grande interesse em carros norteados por esse conceito. O Departamento de Estratégia e Produtos da Mercedes, preocupado em manter a empresa relevante e em evidência, percebeu que a idade média dos compradores era persistentemente alta, apontando o design excessivamente corporativo como causa da resistência por parte de possíveis novos clientes. Esse fator fez com que o projeto de um carro médio fora dos padrões Mercedes-Benz, que a princípio havia sido rejeitado por não se parecer com o Mercedes, começasse a fazer sentido para os gestores comerciais. Ou seja, havia espaço para um veículo menos orientado à formalidade. Com base nessas diretrizes, o CLS foi concebido para ser um agente transformador da percepção pública da marca, e seu design independente de outras linhas Mercedes facilitou esse processo. Denominado CLS Vision, o conceito do CLS foi apresentado pela Mercedes no Salão de Frankfurt em 2003. O evento foi utilizado para medir a aprovação do público àquela que era uma tentativa fora do comum, já que nos anos seguintes, os outros membros da tríade, Audi e BMW, não ofereceriam sedãs com desenho tão inovador como o CLS. O Audi A6, fabricado desde 94, estava em transição de gerações. Saía de cena o Audi A6 C5 e se apresentava o Audi A6 C6. A BMW, por sua vez, encerrava a oferta da memorável iteração E39 do Série 5 e passaria a ofertá-lo na interpretação E60. Esses dois modelos seriam os únicos representantes dessas montadoras no patamar dos sedãs médios, no qual a Mercedes passava a oferecer 2 produtos, o normativo Classe E e o mais caro e ousado Classe CLS, que seguiria sem concorrentes no subnicho que ele havia criado, até que seu sucesso se tornasse incontestável. No informativo à imprensa divulgado pela Mercedes, o Classe CLS combinava o forte carisma de um coupé com o conforto e a praticidade de um sedã. Isso se revelaria impreciso e um tanto otimista, já que o acesso ao espaço traseiro era restringido pelo tamanho das portas e pela altura do teto. Ao ser visto pela primeira vez, no entanto, a reação superou a expectativa, levando o CLS a ser produzido em série, com alterações sutis, apenas alguns meses depois. O desenho disruptivo do CLS foi concebido entre 97 e 2001, majoritariamente pelas mãos de Michael Fink, com contribuições de Peter Arcadipan, ambos sob supervisão de Murat Gunak. À época, o designer-chefe Peter Pfeiffer viu espaço para a execução daquela ideia curiosa e anteriormente rejeitada, mas potencialmente promissora. Uma informação importante é que anos depois, Murat Gunak iria para a Volkswagen e, certamente inspirado pelo CLS, desenvolveria o design do Passat CC, o que explica a semelhança da linguagem visual entre os dois modelos. Algumas imagens assinadas por Michael Fink evidenciam as origens do CLS. Nessa, um dos primeiros esboços exibe o que seria o CLS, mas ainda como um conceito da Jaguar. O nome da marca aparece quase indecifrável nesse ponto. Essa outra imagem confirma que no início o CLS não foi um projeto originalmente elaborado com os preceitos da Mercedes em mente. Tanto o conceito CLS Vision quanto esse desenho de Michael Fink revelam que a Mercedes não sabia ao certo em qual segmento o CLS seria posicionado. Aqui, na tampa do porta-malas, a inserção Maybach indicia essa incerteza. Esse outro esboço, datado em 3 de agosto de 99, mostra a tentativa de adaptar o registro visual da Mercedes,
que na época eram os faróis dianteiros divididos em duas seções circulares, ao CLS de Michael Fink. Na versão final permaneceriam como traços de identidade do CLS os seguintes pontos: a grande relação painel-eixo, que é a distância do centro do eixo dianteiro até a linha de base do para-brisa. A alta e curvada linha de cintura, o que ressaltava a compostura coupé. As portas com vidros estreitos, sem moldura, e a larga e inclinada coluna C. E o mais perceptível, o polêmico aspecto esticado de toda a carroceria. Diferentemente do Classe E, o CLS tinha somente 4 assentos e seu interior era marginalmente mais sofisticado. Apliques em madeira, painel revestido em couro e uma quantidade sobra de acabamentos cromados transmitiam uma percepção ainda maior do refinamento da classe executiva da Mercedes. O console central, formado como uma extensão do painel, se estendia até a parte traseira, delimitando os 4 assentos individuais. A baixa altura da cabine era perceptível nos baixos assentos dianteiros e traseiros, onde, em relação ao Classe E, o acesso e a saída eram mais difíceis e o espaço para os membros inferiores era menor. A pretensão esportiva do CLS era artificialmente amplificada pelo ponto de vista interno. À frente, o capô pouco visível não era ornamentado com a ostensiva estrela Mercedes, algo reservado para os veículos de proposta formal. Os pilares da coluna A bem inclinados e a alta linha de cintura impediam a visão de alguns ângulos úteis, o que em movimento incutia no condutor e nos passageiros uma intensificada sensação de velocidade. Mesmo assim, com interior e exterior bem executados, o CLS parecia limpo e elegante, como orientava o diagrama dos sedãs médios alemães. O CLS era essencialmente um Classe E, do qual importou grande parte do conjunto dinâmico. Com o chassi enrijecido em cerca de 30% e pneus mais largos, seu comportamento era suave, previsível e levemente mais afiado, mas menos esportivo do que o design poderia levar a imaginar. A linearidade de comportamento do CLS era interrompida nas versões AMG, e apresentavam melhorias como suspensão mais direta, freios dianteiros com 8 pistões e rodas maiores. Até 2006, as versões AMG eram identificadas pelo sufixo 55, equipadas com o motor M113K, um V8 de 5,4 litros auxiliado por um compressor. Combinado com um câmbio automático de 5 marchas, o M113K levava o CLS da inércia a 100 km por hora em menos de 5 segundos. De 2007 em diante, na contramão do downsizing, o primeiro motor desenvolvido inteiramente pela subsidiária Mercedes-AMG passou a impulsionar a variante esportiva, que agora se chamaria CLS 63 em vez de CLS 55. Como o M113, o denominado M156 era também um V8, e embora fosse considerado 6.3 por motivos históricos alusivos ao M100, o primeiro V8 de produção da Mercedes, ele era um 6,2 litros. Tendo sido concebido desde o início para ser um motor que aspiraria o ar atmosférico naturalmente e, portanto, respiraria melhor, ele produzia 514 cavalos e 64 kg de torque. Acoplado a uma transmissão de 7 velocidades aperfeiçoada pela AMG, responsável por compensar, em parte, a menor produção de torque em relação ao motor sobrealimentado que ele havia sucedido, o M156 impulsionava o CLS com mais fôlego em altas rotações. Como mencionado anteriormente, o CLS de primeira geração foi o precursor moderno dos sedãs com atributos de um coupé, ou seja, janela sem moldura e linha de caimento suave na seção traseira. Essa tendência foi seguida nos anos seguintes por várias marcas, em diferentes categorias. No mesmo segmento, a Audi derivou o A7 do A6 C7 e o A5 Sportback do A4 B8. A BMW acrescentou as versões de 4 portas na terceira geração do Série 6, a partir de 2011, designando-as como Gran Coupé. Outro modelo certamente inspirado no CLS foi o Hyundai Sonata de sexta geração, oferecido no Brasil a partir de 2010.
Membro da ofensiva sul-coreana, um dos principais predicados do Sonata era o seu design. É possível dizer que até crossovers como o polêmico X6, Cayenne Coupé e GLE Coupé são ramificações indiretas do nicho testado e validado pelo CLS. Em suma, após 3 lindas gerações, o atualmente descontinuado Classe CLS entra para a história como exemplo de que a beleza pode sobrepujar a razão, mesmo custando mais e oferecendo menos.